Para onde você tem direcionado a sua energia? Como você tem feito isso? Você tem feito isso de uma maneira estratégica, focada, disciplinada, com consistência, com constância? Ou você tem feito isso de forma automática, guiado pelas suas emoções, guiado pelos seus traumas, de uma maneira indisciplinada, uma maneira inconsciente? Nós estamos começando agora uma semana de lua crescente em Capricórnio, na verdade uma semana que está terminando, mas iniciando aí uma semana de lua crescente, um período de 7 dias de lua crescente em Capricórnio, que é um signo que fala de estratégia, de planejamento, de construção, é tudo que a gente constrói para permanecer por um longo período. Só que é uma lua crescente da alunação libriana que iniciou há uma semana atrás, né, com um eclipse solar em Libra. Um eclipse muito importante, porque é o último eclipse do eixo, desse eixo Áries-Libra, e mostra pra gente que a gente está ali num momento de transição. A gente está sendo convidado agora a mudar de nível, né? Um eclipse solar chama a gente para uma nova forma de se relacionar, um eclipse solar em Libra. E essa forma de se relacionar que a gente criar agora vai se desenvolver ao longo dos próximos anos até que haja um outro eclipse nesse eixo novamente, que vai ser só lá para 2033. Então, é um momento muito importante, determinante para limpar os nossos karmas de relacionamento. Porque às vezes a gente pensa assim nessa coisa, como é que eu vou limpar os meus karmas de relacionamento? Preciso fazer um ritual, preciso fazer uma terapia, uma limpeza energética, um divórcio energético. As pessoas usam muito dessas coisas, né? Só que a verdade é que essas coisas não curam karmas de relacionamento se você não levar para prática, para ação. O que é que eu vou fazer de concreto para mudar um comportamento vicioso que eu tenho nessa área? E aí a gente tem que... E aí nessa área que eu digo aqui, na verdade não é nem nessa área de Libra especificamente, na verdade é na área de Áries, que é a nossa autonomia, a nossa capacidade de iniciativa, de posicionamento, de independência, porque se a gente não tem essa energia ariana bem desenvolvida, a forma que a gente se posiciona nos relacionamentos, a gente se posiciona nos relacionamentos com a nossa individualidade, né? E se isso não está bem resolvido, a gente faz isso de uma maneira muito ruim nos nossos relacionamentos e acaba determinando padrões muito negativos de relacionamento. E aí, com essa lua crescente, uma lua crescente sempre vai falar pra gente de ações. O que eu vou fazer para nutrir as intenções que eu coloquei lá na lua nova, que no caso foi essa lua nova com eclipse solar. O que eu preciso fazer aqui continuamente para mudar esses meus padrões nesse eixo Áries-Libra? Aqui é o momento da gente pensar de uma maneira assim muito racional até, né, muito concreta, para a gente poder fazer melhores escolhas que estão relacionadas àquela área do nosso mapa astral onde a gente tem Capricórnio, pode ser qualquer área da vida. E isso ali vai impactar nos nossos relacionamentos, sejam eles afetivos, sejam eles parcerias, sociedades, né, qualquer relacionamento que você tenha algum tipo de acordo, algum tipo de compromisso, né, um contrato, seja ele oficial, né, no papel mesmo, ou um contrato energético com alguém. Então, o signo de Capricórnio, ele nos chama a esse tipo de ação, né? Numa lua crescente em Capricórnio, nos chama a esse tipo de ação. Só que existe um ponto. Quando a gente fala em transformar um padrão, né, como eu já disse, não adianta a gente fazer só as terapias, a gente precisa de ação. Por quê? Porque são as ações que criam conexões neurais e reforçam as já existentes, né? Criam novas e reforçam as existentes. E aí, para que a gente possa fazer boas escolhas, a gente pode tomar ações corretas que vão levar a gente para onde a gente quer, a gente precisa o quê? A gente precisa de consciência para poder fazer essas escolhas. E muitas vezes a gente acha que está fazendo escolhas conscientes, né? Porque a gente descobriu que a gente precisa melhorar, se posicionar e tudo mais, só que a nossa mente é traiçoeira. A gente precisa olhar, na verdade, quais são as nossas reais motivações. Por quê? Porque essas motivações que a gente tem por trás das nossas ações que dizem quais são os frutos que a gente vai colher depois. Essas motivações são que determinam a nossa vibração. E aí um ponto importante que é para a gente entender, né? Às vezes
quando se trata de escolhas e de ações, uma mesma ação, ela pode ser muito positiva ou muito negativa, dependendo do que me motiva a fazer ela. Por exemplo, já que estamos falando de relacionamento, você pode dizer não para uma pessoa, porque aquilo que ela está te propondo fere a sua dignidade, você se sente, você não se sente reconhecida, não se sente valorizada em relação àquilo que aquela pessoa está te pedindo. E aí você pode dizer não, porque você realmente não quer aquilo para você, ou você pode dizer não, porque você quer fazer um joguinho, você quer mostrar poder, você quer, porque você tem raiva, tem mágoa e tudo mais, e aí você quer mostrar que você tem mais poder naquela relação. Então, é a mesma ação, é a mesma escolha, só que por motivações diferentes. E essas motivações, se essa motivação é a raiva, é o ego, é o desejo de ser melhor, ou de ser amado, ou de ser aceita, né? Isso daí é o que vai determinar o resultado da sua ação. Por mais que a pessoa não saiba no nível consciente, por mais que às vezes nem você sabe no nível consciente. Da mesma forma, se você diz sim porque aquilo te alegra, fazer aquilo que foi proposto por alguém num relacionamento, aquilo provavelmente vai trazer bons frutos. Agora, se você diz sim, porque você tem medo de se posicionar, tem medo da outra pessoa ficar chateada, da outra pessoa não gostar de você, da outra pessoa te deixar, essa mesma ação, esse sim, vai ter resultados diferentes. Então, percebe que quando a gente fala da criação de uma realidade para a nossa vida, seja ela nos relacionamentos, seja ela no trabalho, seja ela em qualquer situação, a gente precisa sempre considerar esse tripé, né, que é intenção, né, a escolha que você faz, eu quero alcançar algo específico, né, escolhi um objetivo, essa é a minha intenção. Vibração, que é o que eu sinto por aquela escolha, o que me motivou de fato por aquela escolha, quais são os sentimentos lá no meu inconsciente que estão me motivando a fazer essa escolha. Esses sentimentos são, eu tenho consciência sobre eles são amorosos ou eles são baseados no medo? Eles são baseados na perspectiva de alegria ou na perspectiva, no medo de que algo dê errado devido a uma situação passada, ainda que esse sentimento seja inconsciente. E o outro pilar é a ação em si, quanto eu consigo ser disciplinada e focada, determinada nessa minha ação. Então, esse tripé é o que materializa as coisas na nossa vida. Quando a gente fala da energia de Capricórnio, a gente está falando desse pilar da ação. Capricórnio é aquele que age, que realiza, que concretiza. Só que a gente precisa lembrar, né? Ele é regido por Saturno. Saturno é tudo que tem estrutura na nossa vida, no nosso corpo. Então, a gente tem que lembrar que Saturno dá forma, a partir dessa persistência nas ações, dessa disciplina, mas ele dá forma ao que a gente vibra. Então, esse é um momento para a gente observar a nossa vibração, quais são os sentimentos que motivam a gente para agir e tentar identificar quais são as raízes desses sentimentos. Capricórnio é o oposto complementar de Câncer, o signo da família, das águas, das emoções, né? Então, aquilo que a gente constrói, na verdade, é uma consequência daquilo que a gente vibra. Conseguiram entender como é que acontece essa dinâmica? Não é só a ação em si, você pode ser super focado. E aí, isso é até um ponto importante, você pode ser super focado, de repente, para construir algo, para fazer algo acontecer, né? E conseguir, de fato, fazer as coisas crescer, que essa é a energia capricorniana, você colocar disciplina e ação, né, consistente nas coisas, mas aquilo ali não vai te trazer satisfação. Porque o que a gente quer quando a gente constrói algo? A gente quer construir alguma coisa, quando a gente decide que a gente quer construir alguma coisa, a gente quer normalmente porque a gente espera que aquilo nos traga um sentimento de felicidade, de satisfação, de plenitude. Então, e aí o que vai determinar se a gente vai ter ou não esse sentimento de plenitude é justamente essa vibração que está motivando as nossas ações. Então, a gente precisa estruturar esse tripé, né, de intenção, vibração e ação de forma consciente, certo? E aí, para isso, nós vamos hoje aqui fazer a nossa meditação para a gente poder
trazer um pouquinho de consciência, porque o que é que traz consciência pra gente? É essa capacidade de olhar para dentro, porque muitas vezes até as nossas intenções, as coisas que a gente escolhe, que a gente quer realizar, que a gente quer conquistar na vida, às vezes não são coisas nossas, às vezes são são ideias influenciadas pela nossa família, pela nossa sociedade, pelos coletivos dos quais a gente faz parte, e a gente precisa estar muito consciente. Só a meditação pode nos trazer essa consciência. Sem a meditação, a gente fica na mente. A meditação nos treina a perceber os movimentos da nossa mente e, acima de tudo, ter domínio sobre eles, direcionar esses pensamentos para onde a gente quer, que deve ser, né, para que a gente conseguir alcançar o sucesso que a gente deseja na vida, né? Capricórnio está muito relacionado à questão do sucesso, né, porque é onde a gente constrói as coisas que a gente deseja. A gente precisa direcionar para a nossa essência, porque só o que vem da nossa essência é o que nos traz felicidade. Então, para a gente poder fazer a nossa meditação, vamos tirar aqui uma cartinha do Tarô dos Deuses. Inclusive, aproveito para deixar aqui um convite para vocês. A gente encerrou, né, na semana passada um desafio Sankalpa, e o desafio Sankalpa é uma jornada de 9 dias de meditação, com exercícios terapêuticos que ajudam a gente a ter clareza sobre esse tripé. O que eu quero, onde eu estou agora, para onde eu quero ir, por que eu quero ir para lá, né? Quais são as minhas verdadeiras motivações, para que eu possa entender se essas motivações não são uma boa, eu possa então fazer novas escolhas conscientes. É um processo muito bonito. Eu vou deixar aqui depois o link para vocês verem os depoimentos, assim, são incríveis, realmente traz muita transformação. Cada edição que eu faço do Desafio Sankalpa, eu fico, assim, profundamente emocionada com os feedbacks que as pessoas trazem, porque realmente, assim, é uma jornada muito transformadora. São poucos dias que você faz um mergulho profundo, intenso, né, no seu inconsciente, através dessas meditações, desses exercícios, mas que tem, assim, traz resultados maravilhosos e que te deixa ali com tudo na mão para você realmente começar a tomar novas ações mais assertivas que vão te ajudar a construir um novo padrão, certo? Então, se vocês quiserem participar dessa próxima edição, é super acessível, o valor é R$ 97,00, você pode parcelar em até 12 vezes, então é muito baratinho para você fazer um intensivão de terapia, né? Especialmente se você não tem condições, talvez hoje, de pagar um processo terapêutico individual, essa é uma possibilidade para você dar espaço, né? Ou mesmo que você já faça terapia. Eu vou te dizer uma coisa, inclusive tem terapeutas fazendo isso, tem psicóloga fazendo, né? É uma grande possibilidade para você levar para o teu processo terapêutico, né? Porque aí você pode trabalhar em cima das suas descobertas, certo? Então, é só entrar em contato comigo. Agora vamos lá, vamos tirar a nossa cartinha, pode se sentar com a coluna alinhada, vai trazendo atenção para a sua respiração. A respiração é a nossa ferramenta principal na nossa caixinha chamada corpo, né? Ela nos dá o poder de direcionar a nossa mente e a nossa fisiologia mesmo, né? O nosso corpo funciona a partir daquilo que a gente, da forma como a gente respira, porque a respiração determina o nosso estado mental, e o nosso estado mental determina o nosso estado hormonal, que vai comandar aí todas as reações que vão acontecer dentro do nosso corpo. Então, inspira profundamente, bem lentamente, sentindo cada partinha do seu corpo, cada pedacinho do seu corpo, mentalizando as suas questões nesse momento, sobre o que você precisa construir nesse momento, onde você precisa direcionar a sua energia, né? Para que você consiga fazer isso com mais consciência. Om Bhurvuvah Swaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Na Prachodayate. Om.
Então vamos lá. Vamos ver quem vem aqui pra gente. Krishna. Krishna, olha só. Krishna, um grande avatar, né? A encarnação da Mãe Divina, dessa energia cósmica que veio aqui, que aproximadamente 5.000 anos, mais ou menos, que ele existiu. Veio nos trazer o ensinamento da alegria, desfrutar a vida com alegria, trazer alegria para todas as coisas que a gente faz, brincar na lila, né, o jogo da vida, vivenciar, experienciar a lila, no sânscrito a gente chama, né, lila é o jogo da vida, experienciar a lila com alegria. Isso é o que deve motivar as nossas escolhas, é essa alegria de viver, alegria pela oportunidade, pela simples oportunidade de estar vivo para se curar, para aprender, para crescer, para evoluir. Ainda que a nossa vida muitas vezes não seja exatamente o que a gente gostaria, no fim das contas, esse é o nosso propósito, né? Aprender a agir dentro das circunstâncias que a gente tem, porque as nossas circunstâncias são consequências das nossas escolhas passadas. A gente criou os nossos karmas em outras vidas e precisamos agora fazer alguma coisa com isso, né? Aprender com isso. Mesmo que você não acredite em outras vidas, né? Isso fica um pouco mais difícil quando você não acredita, mas é só olhar ao redor e ver que cada coisa tem o seu propósito, né? Olha para a sua história e veja se cada escolha que você fez não te levou para algum lugar, né? Às vezes escolhas ruins que você fez no passado, olha se elas não te levaram para algum lugar que você adora estar hoje, né? A gente nunca consegue prever todo o fluxo causal dos acontecimentos. A gente não consegue prever o que uma pequena escolha, onde uma pequena escolha vai nos levar. É por isso que a única forma que a gente tem de manifestar, né, de ter um pouquinho mais de garantia, se é que a gente poderia falar dessa palavra, de que algo vai nos trazer felicidade, plenitude, paz, harmonia, é fazer escolhas conscientes, porque quando a gente faz escolhas conscientes, alinhadas à nossa essência, ao nosso coração, com o desejo de ser melhor, de servir, de contribuir, ainda que os resultados não sejam aqueles que a gente talvez esperava, né, com a nossa visão um pouco mais egóica e limitada. Quando as nossas escolhas vêm do coração, a gente acaba sempre se sentindo satisfeito e grato pelas experiências que a gente vive. Um dos grandes segredos, né, para a gente vibrar sempre numa energia positiva, e para a gente curar a nossa relação com a nossa história, que é tão fundamental para que a gente construa, né, porque, como eu falei para vocês, essa vibração do signo de Câncer é o oposto complementar de Capricórnio. Então, tudo que a gente constrói se baseia nessa vibração. Tudo que se torna matéria, que ganha solidez na nossa vida, depende dessa vibração. Então, a gente precisa... E essa vibração, ela é a forma energética da relação que a gente tem com a nossa história, com o nosso passado, com a nossa família. A gente precisa ressignificar essa nossa história. É assim que a gente coloca mais alegria na nossa vida. E aí, em vez de fazer escolhas baseadas no desejo de vingança ou no sentimento de vitimismo, de injustiça, querendo encontrar culpados, quando a gente faz as pazes com a nossa família, com a nossa história, a gente passa a fazer as escolhas com alegria. Em vez de fazer escolhas com essas motivações, a gente precisa olhar para frente, para o futuro. O futuro se constrói com as nossas ações de agora. Então,
Olha para a sua vida hoje. O que é que você pode fazer hoje de forma amorosa para trazer mais alegria para a sua vida, sem ficar se lamentando pelo que foi no passado. Se você não consegue enxergar isso ainda, pede para Krishna, para essa energia, este ser que existiu em algum momento da história, mas que no mundo espiritual ainda existe, se conecta. Pede para você ser capaz de sentir essa alegria e essa gratidão pela sua história, pela sua vida, e mudar a sua vibração. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Toma mais uma inspiração. Coloca mais uma vez a sua intenção. O que é que você precisa colocar a força da sua ação, colocar a energia hoje? E o que você precisa transformar dentro de você, nas suas emoções, nos significados que você deu à sua história, para que essas ações sejam motivadas apenas por alegria, pelo amor, pela perspectiva de ser mais feliz e não pelo medo de repetir o passado, um passado doloroso. O que você pode fazer hoje para cultivar uma vida mais consciente, para inserir a meditação, o seu momento de se ver na sua rotina? Toma mais uma inspiração. Observa a sua mente, observa os seus sentimentos, suas sensações, emoções. E agradece por cada uma das suas experiências. Se permita sentir, mesmo as coisas negativas, se permita sentir. Sem olhar para as nossas sombras, é impossível transmutá-las. A gente precisa tomar consciência delas. Tudo que existe no mundo material, energético, espiritual quer ser visto, percebido, acolhido e amado. Se você ainda não é capaz de amar a sua história, as suas sombras e as suas dores, em acolher,
Essa pode ser a sua intenção nesse momento. Pedir luz, clareza sobre isso. Agora traz suas mãos em frente ao peito. Selando sua intenção com a sua vibração para te direcionar nas suas próximas ações. Masculino e feminino, mente, emoções, espírito e corpo, tudo trabalhando em harmonia, em conjunto, para poder te levar para o seu destino, para o seu propósito. Toma uma inspiração profunda, lenta, vai soltando o ar bem devagar. Mais uma inspiração e vamos cantar o mantra pela paz. Shanti, 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 Hari Om. Namastê. Um ótimo fim de semana para vocês, né? Esse vídeo, inclusive, está um pouquinho atrasadinho. Vocês vão ver só na sexta, a lua crescente começou na quinta, mas eu não consegui gravar antes. Independente disso, essa energia vai reverberar por toda essa semana. Você pode repetir essa meditação todos os dias. E se você gostou, se ela trouxe um pouquinho de luz aí para você, para aquilo que você precisa fazer nesse momento, deixa a sua curtida aqui nesse vídeo. Compartilha com as pessoas que você ama, com as pessoas que podem estar precisando dessa mensagem. Me ajuda a levar essa mensagem para mais gente, ok? Um grande beijo. Se você não me segue ainda aqui no canal, não deixa de seguir. No meu Instagram também, @pri.benites. E nos vemos na próxima semana, ou quem sabe, no Desafio Sankalpa, que vai ser agora nessa temática de Áries. Nós vamos ter uma lua cheia em Áries, vamos começar o desafio nessa energia. Vai ser maravilhoso para a gente desenvolver aí essa energia libriana, porque lembra, tudo que a gente manifesta em Libra nos nossos relacionamentos é um resultado daquilo que a gente cultiva, né? É um resultado da nossa individualidade, do nosso posicionamento, da nossa forma de agir na vida. Então, vamos aproveitar aí toda essa luz que essa lua cheia vai receber, né, a luz solar que vai bater aí nesse nosso inconsciente lunar, para a gente desvendar quais são as curas que a gente precisa aí na nossa autonomia, na nossa independência, na nossa ação, na nossa iniciativa, ok? Então, grande beijo e até mais.